Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreu 6, que estamos lendo, versículo 1 e 2. Hebreu 6, 1 e 2. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Amém? Oremos. Pai, louvamos a Ti por esta noite, Senhor, estarmos aqui perante Ti para ouvir a Tua palavra. Senhor, Tu disseste, Tu derramaste o Teu Espírito Santo a Teus discípulos para que eles fossem testemunha das coisas que eles ouviram, viram e daqueles que o Senhor ainda apareceria em suas vidas. Agora, ó Pai, ser servido, dê-nos a ousadia para pregar a Tua palavra, que todos que a ouvirem, Senhor, sejam tocados, sejam impactados, que a Tua presença venha sobre nós, em nome de Jesus. Tudo que das trevas está paralisado, está neutralizado, está desfeito, no nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós temos vindo a falar sobre os rudimentos da doutrina de Cristo. E nessa passagem que nós lermos, que acabamos de ler, a Bíblia destaca como doutrina de Cristo é o arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina dos batismos, imposição das mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Essa constitui a base. Quando se fala fundamento, é a base, é o alicerce sobre o qual um cristão deve edificar a sua vida. Amém? E nós temos que ter esses elementos, observar, confessar, receber, viver nele. Isso que vai fazer com que nós sejamos cristãos maduros. E nós, da vez passada, penso que essa é a segunda ou terceira semana, vamos falar de batismos. De batismo. E há uma coisa aqui muito importante aqui. A palavra batismo não está em singular. A Bíblia fala de batismos. Isso quer dizer que existe muito tipo de batismos. Nós destacamos a vez passada 4 tipos de batismo. Batismo de João, batismo de sofrimento, batismo de Cristo e batismo com o Espírito Santo. Nós destacamos 4 tipos de batismo. Embora que no Antigo Testamento já existe, o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios 10, ele destaca também que havia também batismos. Quando o povo de Israel passaram debaixo das nuvens, era um tipo de batismo. E muito mais também, chama-se a circuncisão, também é um outro tipo de batismo. Então, há muito tipo de batismo, mas nós destacamos e falamos dos 4. E hoje nós estamos a continuar a falar do batismo do Espírito Santo. E há uma coisa que a semana passada nós reaçamos, era no livro de Atos dos Apóstolos 2, e nós vimos que
quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, havia algo que aconteceu. O apóstolo Pedro, nós vimos que ele falaram em línguas, profetizaram, e nós até a semana passada eu realicei, eu disse que vou continuar a falar sobre este assunto. No livro de Atos dos Apóstolos 2, 17, a Bíblia fala, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas farão o quê? Profetizarão, os vossos jovens terão o quê? Visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E eu disse que a semana passada, geralmente, o crente esquece que ele é um ser espiritual. O homem, por definição, é um espírito. Ele tem uma alma e vive dentro do corpo. Isso quer dizer, o homem é um ser espiritual. O espiritual vem primeiro. Agora, aqui, nós encontramos algumas promessas muito mais fortes que hoje os cristãos desprezam. Quase ninguém olha para isso. É como uma mãe que está dando banho no bebê. E depois de dar banho, pegou água e o bebê atirou fora. Em vez de atirar a sua água, atirou também o bebê fora. E nós, por exemplo, estamos a lançar fora uma das coisas muito importantes, que são os sonhos e visões. A Bíblia promete, ele disse, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão sonhos, terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. E aqui nós podemos destacar, filhos e filhas profetizarão, velhos sonharão sonhos, e os jovens terão visões. E a Bíblia destaca isso, mas se nós formos a ver, a maior parte das pessoas que estão aqui receberam batismo no Espírito Santo e lançaram fora os sonhos e as visões. Até eu posso dizer aqui, tem pessoas, desde o ano passado até hoje, nunca sonharam. Do dia 1 de janeiro até hoje, se você perguntar quantos sonhos que teve, nunca. Quantas visões que tiveste, nunca. Mas não é isso que a Bíblia quer. A Bíblia está dizendo, nos últimos dias, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vai ter que haver, não só falar em línguas, mas tem que haver sonhos, tem que haver visões. Os sonhos da Bíblia podem ser vistos como uma mensagem de Deus, uma profecia, ou o reflexo do nosso estado interior. O sonho também é um indicativo de como é que nós estamos espiritualmente. E os sonhos podem ser divinos, vindo de Deus, podem ser naturais, isso quer dizer do próprio homem, e os sonhos também podem vir do diabo Satanás. E aqui é uma questão que o cristão deve dominar, deve saber. Esse sonho que eu acabo de ter, vem de Deus, vem de mim mesmo, do meu próprio espírito, ou vem do diabo. O crente deve saber. Tem sonhos mesmo de origem diabólico mesmo? Tem sonho de origem diabólico?
Eu tenho passagens bíblicas, eu posso vos mostrar. Zacarias 10, 2, podemos ler? Zacarias 10, 2. A Bíblia fala, porque os terafins têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira e descrito sonhos vãos. Com a vaidade consola por isso. Vão como ovelhas, estão aflitos porque não há pastor. Tá vendo? Há sonhos que são dos terafins, os adivinhos, vem do diabo, não tem nada a ver, no vindo de Deus. E tem mais outras passagens para isso, mas só para mostrar que o sonho pode vir, pode ser do diabo, e também o sonho pode ser da própria pessoa. A pessoa, depois de muito trabalhar ao longo do dia, chega, dorme e reproduz a cena de dia. E você vai sonhar. Isso você pode encontrar no livro de Eclesiastes 5:3. Depois podemos ler Eclesiastes 5:3. Porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Tá vendo? Da muita ocupação, a pessoa vai trabalhar muito, pode dormir e ter sonhos. E o sonho também pode vir de Deus. E os sonhos são meios que Deus utiliza para comunicar com o homem que criou. Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança. E os sonhos são meios que Deus usa para comunicar ao homem que ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Devido ao pecado de Adão e Eva, o homem já não tem estrutura para ficar de pé, face a face, diante de Deus e Deus falar com ele. No jardim de Éden, Deus descia na viração de dia e ele conversava com Adão e Eva. Mas devido ao pecado, Deus fala conosco por meio de sonhos, pode falar conosco por meio de visões. Os sonhos vêm durante o sono. Os sonhos vêm durante o sono. Quando a parte humana descansa, isso quer dizer, quando o nosso corpo descansa, todos os nossos 5 sentidos ficam desligados, deixa de exercer a sua função, e ali os sonhos vêm. Sonho não vem quando os nossos 5 sentidos estão a funcionar. Tem que estar desligados. Nós dormimos, até muitas vezes, isso é um milagre, né? Uma pessoa dorme e quando assusta já é amanhã. Você não sabe onde que foi, o que aconteceu, você não sabe. É nesta fase mesmo, e neste momento, em que Deus fala conosco. E, irmãos, há uma coisa, eu estou a passar mesmo rápido, porque nosso tema é batismo do Espírito Santo. Agora, há uma coisa. Deus até fala também com os ímpios. Deus fala em sonho aos ímpios. Agora, se Deus até fala com os ímpios, não seria ainda muito mais nós? Porque há muitos ímpios, Deus fala com eles. Nós temos exemplos bíblicos. Deus falou com o Faraó. Faraó servia a ídolos. Era rei do Egito. Deus falou com ele. Dele um sonho, onde ele viu 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E Deus fala também com os ímpios. Até mesmo aqueles 2 servos de Faraó, que estavam presos com José, que tiveram aquele sonho que José depois interpretou. Foi Deus que colocou aquele sonho. Deus também deu um sonho a Nabucodonosor. Os irmãos, se forem ler no livro
Daniel 2 e 3, Deus falou com Nabucodonosor, sendo ele ímpio. E no livro de Gênesis 23, Gênesis capítulo 20, versículo 3, Deus falou com Abimeleque. Então, se Deus até fala com os ímpios, não falaria também contigo? O que há em teus problemas? Qual é o problema que você tem? Deus não conseguir comunicar contigo. Porque a melhor relação parte de uma boa comunicação. Um bom filho é aquele que o pai conversa com ele. Se você é filho de Deus, por que Deus não fala contigo? Agora, há uma coisa muito interessante, irmãos, é que o cristão deve despertar essa área. Da mesma maneira que você estava interessado a buscar batismo no Espírito, você falou, é a mesma intensidade que você também deve demonstrar para interesse, para que Deus fale contigo em sonhos e visões. Porque, irmãos, Deus, ele não pode trabalhar contigo numa coisa que você é ignorante. Primeiro, Deus quer que você tenha conhecimento. Depois de ter conhecimento, você pode buscar. Então, de hoje em diante, busca Deus fala contigo. Há muitas coisas na igreja. Deus precisa de falar com as pessoas. Mostrar porque as coisas estão acontecendo na igreja, na vida dos irmãos, na tua própria família. Há muitas coisas que poderia ter ocorrido, ou que pode acontecer, mas Deus, falando contigo, você pode orar e cancelar. Então, há muitas, nós temos que ter esta vontade. Não durma só como uma galinha que chegou na capoeira, entrou, dormiu até de manhã, acabou. Temos que ter este desejo. Nós temos que ter esse desejo. Vamos ler no livro de Jó 33. Jó 33. Versículo 15. Vamos ler o versículo 14. Jó é um livro antes dos Salmos. Vamos ler o versículo 33. Já temos? A Bíblia diz, antes, Deus fala uma ou duas vezes, porém, ninguém atenta para isso. Tá vendo? Deus fala uma ou duas vezes, e ninguém atenta para isso. Agora, versículo 15, ele diz o quê? Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormece na cama. Isso quer dizer, Deus, ele não vai falar contigo em qualquer momento. Há coisas que ele quer partilhar contigo, mostrar você. Ele vai querer que você adormeça e apanha um sono profundo. A Bíblia está mostrando que Deus fala conosco quando nós temos o quê? Sono profundo. E nós adormecemos aonde? Na cama. Agora, veja só. Diz assim, então abre os ouvidos dos homens. Enquanto que estás a dormir, Deus vem, ele abre teu ouvido. Isso quer dizer, antes de falar contigo, o ouvido estava como? Estava fechado. E muita gente tem ouvidos fechados. Deus chega, ele abre o ouvido e lhe sela a sua instrução. Enquanto que você está dormindo, Deus vem, abre teu ouvido. Mas não é este ouvido aqui, não. É o ouvido do homem
interior do teu espírito, ele abre este ouvido que anda tapado e ele sela instruções. Isso quer dizer que ele fala contigo, ele coloca o que ele quer dentro do teu espírito. Agora, qual é o objetivo que Deus faz isso? No versículo 17. Para apartar o homem dos seus desígnios e esconder do homem a soberba. Tá vendo? Nós podemos ter um desígnio humano, mas Deus, à noite, ele vem colocar a sua instrução. Para nos apartar do homem, para apartar o nosso desígnio humano e esconder do homem a soberba. Para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Olha só, e à noite, enquanto estamos a dormir, Deus vem, abre teu ouvido e ele sela a sua instrução para te desviar da espada. Isso quer dizer de perigo. Isso quer dizer a nossa proteção muitas vezes vem mesmo à noite quando estamos a dormir. Deus vem, sela a instrução e amanhã onde você queria ir já não vai lá. Onde poderia cair pela espada, pelo tiro, você não vai lá, porque à noite Deus já selou instruções a você. Ele te desvia. Já à noite Deus trabalha. E você sabia também, o diabo faz a mesma coisa. Tu sabia que a maior parte das doenças, o diabo coloca de dia ou à noite? À noite. E Deus também trabalha à noite, para nos desviar a alma da cova. Isso quer dizer, nos desviar da morte. E de passar pela espada. Agora só 19. Também na sua cama é com dores castigados e com a incessante contenda dos ossos. De modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma a comida apetecível. Isso quer dizer, a Bíblia está falando até a noite também. E quando estamos a dormir, é o momento também que sofremos ataques. Até você acorda, já aborrece o pão, fica com febre, fica com... Conforme que eu estive a falar, que o inimigo também faz a mesma coisa. E é por isso que o crente, nós temos que desejar. Não é pecado, irmãos, você receber sonho de Deus. Não é pecado. Temos que desejar aqui. É espiritual. Agora, só que eu fico muito triste, irmãos, quando os irmãos vêm me contar os seus sonhos. Estava sendo perseguido. Estava me perseguindo. Eu parei. Vinha 4 irmãos. Uma vez uma irmã me disse, 4 homens estavam me perseguindo. Ela parou. Deu outro pé na pé, outro de queda. A outra de cabeçada. Eu disse, irmã, você tem muita força à noite. Consegue bater 4 homens. Aquilo não são sonhos que vêm de Deus. Talvez estava a ver um filme, visse tantas lutas no filme, quando chega, começa a sonhar luta na televisão. E você começa a dizer, estava me perseguindo. E eu aqui vou destacar 4 tipos de sonhos ou categorias das pessoas que sonham, né? Existem pessoas que não sonham. Ele dorme ano e ano, nunca sonharam nada. Não sonha mesmo. Tem alguma coisa que obstrui, alguma coisa que bloqueia, alguma coisa que está vedado na sua mente. Ele não sonha mesmo. Ele é assim. Eu até já ouvi alguém me dizer, epa, eu até os sonhos eu quando durmo, nunca sonhei. Mas não é bom. Tu tens que deixar, tu tens que desejar que Deus também fale contigo. Muitos crentes hoje, até se fala dos anjos, nunca viram anjo, nunca viram Jesus, nunca viram absolutamente nada. Temos que nos abrir. Primeiro, os que não sonham. O segundo são aqueles que sonham
Ele sonhou mesmo bem, mas quando acordam, esquece tudo. Ele sonha mesmo. Mas quando acorda, não consegue se lembrar absolutamente de nada. Ele mesmo acorda, eu tive um sonho, mas agora está onde? Não sabe nada. Esse tipo de crentes são tipo Nabucodonosor. No livro de Daniel, Nabucodonosor teve um sonho. E depois ele esqueceu tudo. Daniel teve que vir orar, lhe fazer mostrar qual é o sonho que ele teve. E muitos crentes estão nessa fase. Vale a pena ter Nabucodonosor. Ele sonhou e se preocupou, queria saber do sonho. E há crentes, mesmo depois de sonhar, ele acorda, sabe mesmo que sonhou. Nem está lá. Nem quer saber. Não puxa ainda a mente, Senhor, é verdade, eu tive um sonho, por favor, faça-me lembrar. Fica um pouco de tempo na presença do Senhor, e eu quero me lembrar completamente desse sonho. Se você fizer isso, Deus vai começar a falar contigo. Vai mesmo trazer o sonho que você teve. E também vai ver que você não é negligente em relação a isto. Agora, quando sonhamos e depois não nos lembramos mais, deixamos também assim, Deus vai te falar mais. Se é Deus que falou contigo, vai te falar mais. Não, de sonhar. O terceiro, são aqueles que sonham e guardam o sonho e negligenciam o sonho. Ele sonhou e depois negligencia. Porque a linguagem dos sonhos tem os seus códigos. Você deve depois não só sonhar, mas também tem que ter a capacidade de interpretar o sonho. José, no Egito, José sonhou, ele via a lua e as estrelas se curvavam diante dele. E se você olhar assim, parece que não é uma coisa simples, mas interpretando, já se dizia que pai e mãe e os irmãos vão se curvar diante dele. Então o sonho tem que ter uma interpretação, porque a linguagem de Deus é muito mais avançada do que a nós. Então nós temos que, é por isso que o crente, a Bíblia fala, nós temos que ter a mente de Cristo. Onde vamos buscar a mente de Cristo? Lendo a palavra de Deus. Lendo a palavra, porque muito sonho pode vir a nós e você tem que interpretar esse sonho. Amém? E o quarto, isso que é bom, as pessoas sonham, guardam, e de manhã eles querem saber o que isso significa. Esse que é bom. É assim que devia ser todos os crentes. É assim que nós devíamos ser. Bom, eu falei desse capítulo dos sonhos, porque, em princípio, antes de aceitarmos a Jesus, o nosso espírito estava morto. O espírito estava morto. Não tinha vida de Deus em nós. Agora, quando nós aceitamos a Jesus, recebemos a vida de Deus em nós. O nosso espírito vive. E como o nosso espírito vive, Deus entra em contato conosco e vai falar conosco no nosso espírito. Então o crente deve estar preparado. Ter sonhos, ter visões. Isso que Deus quer. O batismo no Espírito, ele não vem só. Ele vem
impactar a tua vida com poder, o teu espírito com poder. Ele vem dar poder no teu espírito. O teu espírito que estava morto, ele recebe a vida de Deus. E depois de receber a vida de Deus, a segunda experiência, ele é impactado com o poder do Espírito Santo para testemunhar. Agora, há uma coisa, nós temos que entender. Quando o nosso espírito vive, Deus vai entrar em contato contigo. Ele quer falar contigo. Porque você era um filho, estava morto. Agora você recebeu a vida. Agora você vive. E mas se você ver, em todo o Antigo Testamento, as pessoas viviam, eles não tinham aquela comunhão. O espírito dos homens estava morto. E o Espírito Santo, para trabalhar, ele descia por um momento a certas pessoas e depois voltava. Mas aqui, nesta promessa que nós temos, de Joel 2:28, Deus está prometendo, nos últimos dias, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne quer dizer todos os homens, de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas. Então, nisso ele diz que nós vamos ter sonhos e visões. Que a partir de hoje, muda o foco. Muda o foco. Para que Deus realmente possa te abençoar também nesta área. E uma das primeiras coisas que nós vimos quando o Senhor Jesus, falando do batismo do Espírito Santo, lá no livro de Atos dos Apóstolos 1:5, livro de Atos 1:5, ele disse, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Mas estes mesmos apóstolos, Jesus aqui fala com eles, vós sereis batizados. Não muito depois desses dias. Mas aqui vamos encontrar duas coisas. Aqui é Jesus ressuscitado. Ele morreu, no terceiro dia ressuscitou. E quando ele ressuscitou, no livro de São João 20:22, já temos. Havendo dito isso, assoprou sobre ele e disse-lhes, recebeu o quê? O Espírito Santo. Olha só o que ele fez. Ele morreu e ele ressuscitou. Apareceu nos seus apóstolos. E ele diz, ele soprou. E ele disse, recebeu o quê? O Espírito Santo. Aqui é a primeira experiência do novo nascimento. Ele recebera a vida de Deus neles. Porque ninguém ainda tinha recebido o Espírito Santo. Tinha sido regenerado, nascer de novo. É aqui que os apóstolos foram regenerados pela presença do Espírito Santo. Aqui eles receberam Cristo ressuscitado. Aqui ele ressuscitou. E ressuscitado, qual a ação que ele fez? Ele soprou.
o vento sobre eles. Como consequências, receberam a vida eterna. E em outras experiências, como no Ato 2 que nós acabamos de ler, já é Cristo exaltado. Já não é ressuscitado. Ele ressuscitou, ele depois subiu e ele foi assentar aonde? À destra de Deus. Cristo exaltado. E o que ele fez do Espírito Santo? Não soprou, derramou. E qual a consequência do derramamento do Espírito Santo? Eles ficaram todos cheios do Espírito. E são duas experiências distintas. Muita gente diz que não, o batismo no Espírito Santo é a mesma coisa do novo nascimento. Não. São duas experiências distintas. Até pode ocorrer na mesma ocasião. Mas uma é o novo nascimento, que é a regeneração. Outra é o batismo no Espírito Santo. Não confunda isso. Primeiro, na regeneração, é Deus dando a vida dele no nosso espírito. O espírito do homem estava morto. E Deus vindo, na regeneração, ele coloca, ele dá vida ao teu espírito. O Espírito Santo entra em você e ele dá vida ao teu espírito. Ele comunica a vida de Deus, a vida eterna no teu espírito. Muita gente pensa que a vida eterna vamos gozar depois da morte. Não. A vida eterna já está em nós. Quando nós nascemos de novo, recebemos a vida eterna, a vida de Deus. É esta vida que Jesus dizia: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e eu vim para que você tenha que a vida e a tenha em abundância. É esta vida que ele dizia: eu sou a vida e a ressurreição. É esta vida que nós recebemos no nosso espírito. O nosso espírito que estava morto, ele recebe a vida, ele é regenerado, e o nosso espírito agora pode falar com Deus. Deus agora pode entrar em contato conosco. Nos tornamos o filho dele, porque recebemos a vida de Deus. A vida de Deus passa a fluir em nós. E essa vida é uma vida de qualidade, é uma vida de quantidade. De qualidade porque é uma vida, é como a vida de Deus fluindo em nós. E quantidade porque é uma vida já, a morte já não tem poder sobre ele. O maior problema que nós temos muito vida dos cristãos é porque eles nunca foram regenerados. Eles vêm para a igreja, cantam, louvam, oram, mas eles nunca nasceram de novo. Até pensam que eles nasceram de novo. Mas na prática mesmo, porque Jesus dizia: como é que nós vamos saber os falsos profetas? É pelos seus frutos. Você vai saber as pessoas não nascidas de novo. É pelos seus frutos, aquilo que eles produzem. Uma pessoa que vem para a igreja, chega aqui, todos os cultos tem que dormir. É um problema sério. Uma pessoa regenerada é diferente. Ele ama habitualmente congregar. Ele ama habitualmente os outros irmãos. Olha, ele se ficar em casa, ele vai sentir-se alguma coisa que não está bom. Porque os outros estão a cultuar. Ele não vai se sentir bem. Porque o Espírito Santo habita nele. Lhe comunica a vida. O Espírito Santo vai convencê-lo. Vai mostrar a ele que não é assim. Tem que ir. Agora, um crente mesmo, que pode ser pastor, pode ser líder, que fica 3 semanas, 1 mês em casa. Irmão, esse aí já caiu, ou ele já caiu, ou nunca nasceu de novo. 1 semana não tem problema nenhum. 1 mês não tem problema nenhum.
Eu, das várias vezes, olha, meu pai quando morreu, eu fui ainda no culto. Todos estavam reunidos no palanque, na casa do nosso tio. Mas eu saí de lá, fui ao culto. A minha esposa, quando teve, ou quando ela tinha, ela nem ficava. Ela está no matinal e estou no culto. Quando eu saio do culto, que eu vou lá. Porque eu entendi uma coisa, maior proteção ela terá eu servindo ao Senhor. Porque eu estando lá não vou dar nada. Mas eu, na presença dele, vou fazer maior coisa. Agora a pessoa que fica um mês, mas tem problemas. O Espírito Santo está mesmo nele. O Espírito Santo não faz absolutamente nada mesmo. Há uma coisa que é terrível. É por isso que nós estamos aqui. Muitas coisas vão acontecer. É para quê? É para você começar a ver com quem você ouve, com quem você anda. Saber, não, esse aqui não está bom. Ele nunca foi bom mesmo. Porque há muitas camuflagens, muita hipocrisia. Você vai pensar aqui que a pessoa parece, mas depois, quando vai surgir os problemas, surgir os eventos, os acontecimentos, a maneira que ele vai reagir, você vai notar logo, esse aqui nunca nasceu de novo. E a pessoa nascida de novo, você vai ler 1 de São João 5, de 1 a 2. 1 de São João 5. Ele ama habitualmente os irmãos. 1 de São João 5, 1, 2. Não vamos ter por ler, depois os irmãos apontam. E ele ama Deus. A pessoa que nasceu de novo ama a Deus. 1 de São João 4, 19. E ele ama a palavra de Deus. 1 de São Pedro 2, 2. Pessoa que nasceu de novo. Olha, vamos ler 1 de Pedro 2, 2. 1 de Pedro 2, 2. Ele diz o quê? Já temos? Desejai o quê? Afetuosamente, como menino novamente nascidos, o leite nacional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Olha só o que está dizendo. Desejai afetuosamente. Quando a pessoa nasce de novo, a palavra de Deus para ele é como leite. Ele vai desejar o leite racional. Olha, ele não está dizendo leite de vaca ou leite de mamã. Leite racional. Racional fala de quê? Da razão, de conhecimento. Ele vai beber. Não é do peito da mãe, mas do conhecimento. Puro leite espiritual. Para que através dele possa quê? Crescer e ser salvo. Agora, crente que fica um mês, não se congrega, é um problema sério. É um problema sério. Irmão, eu, pelo pouco tempo, eu aprendi uma coisa na minha vida cristã. Quando eu não estou a congregar, sinto mesmo fraco. Eu, estando em casa, se não estou, passo uma semana, irmão, eu vou ter que recuperar os dias. Tem que ficar mesmo, talvez 1 dia, 2 dias sentado a orar, para recuperar. Agora, imagine seu mês. Essa pessoa já nunca foi mesmo. Ele não sabe o que é leite racional. A pessoa que é regenerada ama a seus inimigos. Mateus 5, 44. E ele ama as almas perdidas.
Amém? Ele ama as almas perdidas. Agora, a questão que se coloca: quem pode receber o batismo do Espírito Santo? A semana passada, nós falamos que o batismo do Espírito Santo é como uma garrafa, é um enchimento, mas também uma imersão. E o enchimento é como um vaso, nós enchemos o vaso, e depois é também um derramamento, uma imersão. Mas a imersão não é mais um mergulho entrando na água, não. É como alguém vai numa cachoeira, água saindo de cima para baixo. O vaso fica cheio e você fica submergido debaixo da cachoeira, você desaparece. Esse é o batismo no Espírito Santo. Ele fica cheio e depois o vaso fica submergido. Água fica cheio, água. Imagine se eu pego numa cachoeira, coloco um vaso. O vaso vai ficar cheio e depois a água vai transbordar. É por isso que várias vezes as pessoas, os escritores do livro de Atos não conseguiam expressar corretamente qual é a palavra que eu vou escrever para dizer como que o Espírito Santo descia. Derramar. Ele falava derramar. No momento ele dizia caiu. E é por isso que muito dos nossos das pessoas que não acreditam no batismo do Espírito Santo, quando ele vê derramar, ou não acredita na divinidade do Espírito Santo, quando ele vê derramar, não, é uma coisa, é uma força. Não. Derramar mostra o amor, mostra a quantidade da sua operação na vida do homem. Ele derrama demais, que o homem não consegue conter. Agora, quem pode receber o batismo do Espírito Santo? É todo o batismo, o apóstolo Pedro dizia, a promessa diz respeito a vós e a todos os homens que o Senhor vosso Deus chamar. E ele fala também no livro de Joel: derramarei o meu espírito sobre toda carne. Isso quer dizer, qualquer pessoa pode receber o batismo no Espírito Santo. Quando eu estou falando do batismo no Espírito Santo, eu estou falando do poder. Porque a vida espiritual, irmãos, é uma luta. A vida espiritual é uma batalha entre dois reinos. Temos o reino de Deus e temos o reino do diabo. E no lado de Deus, ele derrama, ele batiza você com o poder do Espírito Santo. Para quê? Para você o batismo do Espírito Santo não vem só para te encher, você ficar falando em línguas. Não. Testemunhar. Testemunhar aonde? No mundo. Para testemunhar para quê? Qual é o objetivo de testemunhar? Tirar aqueles que estão em trevas, trazendo-lhe para a luz. E você recebe a capacitação, o poder que vem de Deus, para você exercer essa função. Deus não poderia, Jesus, olha, depois de soprar aos apóstolos, ele soprou a eles, recebeu o Espírito Santo, e há pouco também ele diz a eles: espera em Jerusalém a promessa do Pai. Esperem, não saiam ainda, não vão evangelizar. Esperem até que dos seus vocês sejam revestidos de quê? De poder. Poder para quê? Para pregar o evangelho. Poder para quê? Para curar os enfermos. Poder para quê? Para expulsar demônios.
É por isso que o Senhor Jesus, lá no livro de São Marcos 16, do versículo 15, ele diz: quem crer e for batizado será salvo. E eis os sinais que seguirão aqueles que crerem. Em meu nome, primeira coisa farão o quê? Expulsarão demônios. Como que você vai expulsar demônios? Recebe a capacitação, recebe o poder de Deus sobre você. Você recebe o poder de Deus sobre você e você vai conseguir expulsar demônios. Falará novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Profetizarão. Pegarão nas serpentes. Por quê? O poder do Espírito Santo está em você. E o cristão, a coisa que deve buscar é esse. Agora, há um outro lado da moeda, que a maior parte dos cristãos receberam o batismo do Espírito Santo e pararam para ali. Nunca mais fizeram absolutamente nada. Receberam o batismo, acabou, falou em língua. Aqui até falou só uma vez, acabou, nunca mais falou. A quem falou e depois não vai para além. O batismo do Espírito Santo é mesmo uma porta de entrada para o espiritual. É uma porta que acaba de abrir na tua vida, para você se apossar de muitas outras bênçãos espirituais. Porque o batismo do Espírito Santo, ele tem uma evidência. A evidência é falar em línguas. E quando você recebe o batismo, começa a falar em línguas, e a língua que você vai falar, nós falamos a vez passada, nós podemos falar línguas estranhas. As línguas estranhas, e nós falamos, eu sou angolano, e eu recebo línguas estranhas, eu começo a falar em francês. E eu nunca falei francês. Na outras línguas, falando em outras línguas. Quando eu falo em outras línguas, estou a falar em português. Falo só português, mas começo a falar em inglês, começo a falar em francês, começo a falar em norueguês, começo a falar em lingala. Eu nunca falei. Mas quando o Espírito Santo vem, eu começo a falar. Nós falamos isso, falar em outras línguas. E as línguas estranhas são as línguas que as pessoas não entendem. Mas só Deus quem entende quando você está falando. E falamos a outra língua, a pessoa pode falar também linguagem dos anjos. E temos também dom de diversidade de língua. A pessoa está falando numa língua agora, daqui a pouco ele muda para falar numa outra língua. Estranhas. Eu, a vez passada que eu disse, eu tive testemunho de duas irmãs que eu conheci, uma delas no trabalho de jejum e oração, ela começou a falar em francês. E eu até estava com o Olívio, fomos lá ouvir. A irmã estava a entregar a mensagem. Depois de falar, de acabar de falar, perguntamos a ela, irmã fala francês? Francês? Nunca. E nós fomos na igreja, transmitimos a mensagem que Deus falou em francês. E já conheci também uma outra irmã que falava inglês. Mas para ela foi sucessivamente. Quando ela falava em língua, transmitia a mensagem do Senhor em inglês. Hoje ela está em França. Mas foi mesmo assim. Nós ouvíamos, conseguíamos transmitir aquilo que ela está falando. Mas ela nunca estudou inglês. Deixa eu falar em outras línguas. A quem fala língua dos anjos. Vamos ler 1 de Coríntios 13. Já temos? Está escrito. Ainda que eu falasse as línguas de quê? Dos homens. Isso quer dizer, eu posso falar em francês. Eu não falo francês, posso falar espanhol, nunca falei. Mas inspirado pelo Espírito Santo, eu posso falar em língua dos homens. E outra língua, e dos anjos. Você está a falar, mas a língua que estás a falar é dos anjos.
Agora, o crente mesmo já foi batizado, desperdiça tantas coisas, não fala em línguas. Muitos crentes foram batizados no Espírito, nunca oraram desde que foram batizados 15 minutos só em língua, nunca oraram. Nunca oraram 15 minutos em línguas. Você sabe que o apóstolo Paulo, você olha, irmão, o crente deve disciplinar o falar em línguas. Você não falar é falar. Não é preciso sentir primeiro arrepio para você falar. É uma língua. Deus deu. Você pode falar a qualquer momento. O apóstolo Paulo, ele diz, eu falo mais língua do que vocês todos. Sabe por que ele falou isso? Porque ele sabia quanto tempo que ele passava a orar em línguas. Agora você, quanto tempo que você está ali, fala em línguas? Temos que levar muito tempo e falar em línguas. O batismo no Espírito Santo, ele vai te abrir. Ele vai abrir o mundo espiritual para ti. E muitos crentes, depois do batismo, sofrem muito. Sabe por quê? Ele vai ver, parece que as guerras aumentaram. Vai aumentar mesmo. Porque você é uma abertura na vida espiritual. O Senhor Jesus, quando ele foi batizado, a primeira coisa, foi batizado nas águas. A primeira coisa que aconteceu é o quê? Os céus se abriram. E depois o Espírito Santo desceu sobre ele como em forma corpórea de uma pomba. E pousou sobre ele. Ele foi revestido de poder. Agora, quando ele foi revestido de poder, ele voltou em casa, sentou. Ele foi conduzido aonde? No deserto. Para passear. Para fazer o quê? Enfrentar o diabo. Não pensa que se você recebe o batismo do Espírito Santo, as lutas acabaram, o diabo vai ter fugido. Não. Se o diabo não fugiu a Jesus, ele jejuou 40 dias, o diabo estava aí a tentar. Agora, você que recebeu o batismo, é por isso que muita gente, depois de receber o batismo, fica ainda muito mais fraco. O comportamento até pode ser pior do que um ímpio. Fica todo nervoso, fica murmurador. Sabe por quê? Não estás a usar o que Deus deu a você. O diabo vai atacar. Eu até fico triste das pessoas mesmo que chegam aqui no púlpito, falam mal das pessoas que falam línguas, devido aos seus comportamentos. Mas você acha que Deus é capaz de te dar um dom que vai prejudicar você? Deus te dá um dom de língua, é para prejudicar você? Jamais. Agora, as pessoas que não usam as ferramentas que ele tem, deixam-se levar pelos ataques do diabo. Sim, depois do batismo, se você não usar as ferramentas que Deus tem, a autoridade, o poder que você recebeu, claro que sim, o diabo vai mesmo brincar contigo. Vai ficar até muito irado, vai vir se prostituir. Porque você recebeu alguma coisa, não faz nada. O Senhor Jesus, depois do batismo, se ele não resistisse, ele poderia cair. Foi tentado, mas ele não caiu. Então você também que já tem batismo no Espírito Santo, a partir de hoje, a ferramenta poderosa que Deus colocou nas tuas mãos é falar em línguas. A Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir e falar, ouvir o quê? Da palavra de Deus. Então, nas coisas espirituais, quando eu estou falando em língua, os meus ouvidos estão a fazer o quê? Está a ouvir, o meu espírito está a ouvir. E eu estou a ficar fortalecido no meu espírito, porque estou a ouvir. Ouvir o quê? Línguas estranhas, linguagem dos anjos. Então você fica fortalecido. Você não vai ficar fortalecido
depois do batismo, se você calar a tua boca, você tem que falar, você tem que orar. E a Bíblia fala, nós somos transformados de glória em glória na presença dele. E eu entro na presença de Deus, porque a Bíblia diz que nós não sabemos como convém orar. Mas o Espírito Santo intercede por nós com quê? Com gemidos inexprimíveis. Eu não sei como se deve orar convenientemente. Porque a Bíblia diz que nós temos fraquezas. Você e eu temos fraquezas. E eu quero orar para meu filho. Não vou conseguir orar convenientemente. Porque eu não sei como que está a sua vida. Eu não consigo sondar o seu coração. Mas o Espírito Santo sabe. Quando eu vou falar em língua, vai tirar as coisas mais importantes e ele intercede a meu favor. Você não sabe aquilo que poderia acontecer amanhã ou no final do ano, mas o Espírito Santo sabe. Agora, você ora em português. Tu vai orar aquilo que está diante dos teus olhos, daquilo que você sabe, mas o conhecimento profundo, daquilo que os bruxos, a reunião que eles fizeram, aquilo que eles decidiram, você não sabe. Mas o Espírito Santo sabe. Agora, quando você fala em língua, ele torna a tua oração, ele torna isso eficaz. Ele começa a quebrar coisas que você não conhecia, coisas que você nunca ouviu, e ele intercede por você, ele luta por você, porque você está a orar conforme a vontade de Deus. Porque só em língua nós estamos limitados. Então você hoje tem que cultivar o hábito de orar em línguas muito tempo. E muitas vezes, no princípio, o Espírito Santo vai falar contigo. O diabo vai falar contigo. Quem está te ouvindo? Você vai sentir isso. O diabo vai colocar, pensa, isso está a fazer o quê? Isso também quer. Eu já sentia isso, mas continua só. Continua só. Isso aqui que vai mudar a tua vida. Isso aqui que vai te dar vitória. Isso aí vai quebrar o laço do diabo. Isso aqui vai te fortalecer. Você vai crescer na fé. Quando você continuar a falar em língua, você vai ter cheio de dons espirituais. Os dons espirituais vão começar a operar na tua vida. Há uma diferença, irmãos. Quem fala em língua, quem não fala em língua, há uma diferença. Pior quando você foi batizado e não usa o falar em língua. O diabo vai brincar contigo. Quem pode receber o Espírito Santo? Todos aqueles que creem. Basta crer. Você pode receber o batismo do Espírito Santo. Como que se ministra o batismo do Espírito Santo? São de duas maneiras que eu destaco aqui. Ministra-se o batismo no Espírito Santo de duas maneiras. Primeiro, por imposição de mãos. Segundo, ouvindo a palavra de Deus. Assim mesmo, nós estamos a falar, estamos a pregar, e a pessoa está a receber com bom grado a palavra de Deus, o Espírito Santo pode te batizar, te encher, e você receber o batismo do Espírito Santo. Vamos ler Atos 8:17. Já temos Atos 8:17. Já temos, então, lhes impuseram as mãos e receberam o quê? O Espírito Santo. Vamos ler também Atos 19:6. Já temos? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles que? O Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Agora, vamos ver algumas passagens ouvindo a palavra de Deus. Atos 10.
versículo 44. Já temos? E dizendo Pedro ainda estas palavras, Pedro estava dizendo essas palavras, quando Pedro estava a falar, eles estavam como? Que posição que ele estava? Eles a ouvir. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aqui não havia necessidade de impor as mãos. O Espírito Santo caiu sobre eles. Agora, quais são as evidências ou as provas que mostram que a pessoa foi batizada no Espírito Santo? Quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, a primeira evidência é o falar em línguas. Mesmo no livro de Atos 10, vamos descer um pouco em 46, está escrito o quê? Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. A evidência é esta. Lá no livro de Atos 19, 6, nós vimos que eles falavam em língua e profetizavam. Então, há evidência, mesmo no dia do Pentecostes. A primeira evidência era que eles estavam a falar em línguas. Estavam a falar em línguas estranhas. E você que está ali, Deus tem algo muito importante para você. Porque o mundo espiritual é um mundo de autoridade. Se você for fraco, vai ser dominado. Deus não quer te ver fraco. É por isso que Ele quer batizar você. Batismo é dar a você o poder. O próprio Senhor Jesus diz aos discípulos: não saiam. Fica em Jerusalém. Não pregam a palavra. Não curem os enfermos. Até que dos céus vocês sejam revestidos de poder. E Deus quer revestir você do seu poder nesta noite. E o poder do Espírito Santo vai descer sobre você. E você vai falar em línguas estranhas. Oh, tão maravilhoso ver alguém aqui abrir a boca para falar em inglês. Abrir a boca para falar em Kikongo e nunca falou. Abrir a boca para falar em língua dos anjos. E Deus quer essas manifestações. Deus quer. Eu me lembro o dia que eu fui batizado. Eu fui batizado à noite no Espírito. Fui batizado à noite a dormir. Eu estava a dormir e eu sonhava que eu estava dentro de um vale. Monte aqui, monte atrás, monte do outro lado. Eu estava acima de uma viatura. E lá em cima dos céus vinha uma cachoeira de fogo. Do tamanho que enchia toda a montanha. E aquele fogo descia. E quando chegou onde eu estava, eu comecei a falar em línguas. Já no sono, eu falei em línguas. Falei muito. Eu próprio estava consciente que fui batizado. E no dia seguinte à tarde, fomos para a igreja. Era uma semana de batismo no Espírito Santo. A igreja não fazia nada. É oração para todo mundo que não tinha batismo no Espírito Santo. Eu tinha me esquecido que já à noite eu falei línguas. E me fui à frente. Oraram para mim nada. Eu estava à frente aí. Eu olhava, a pessoa que estava ao meu lado estava a falar. Olho mais à frente, está falando. Do outro lado,
Está falando, todos estavam a sentar. Eu fiquei quase um dos últimos. Eu vi a preocupação das irmãs. Muitos irmãos que eram do Gideão, eram muitos amigos, eles queriam me ver falar em línguas. Me cercava 3 ou 4 pessoas por as mãos, nada. Eu fiquei chateado. E eu disse, Senhor, essa vergonha aqui é a última vez. Eu nunca mais venho aqui à frente. Vir por causa do batismo, eu nunca mais. Eu comecei a falar assim. Eu nunca mais venho aqui. Todo mundo que está ao meu lado foram batizados, eu não. Então, Senhor, não volto mais. E também hoje eu sei que esse batismo não salva, não vai fazer nada. Olha, só sei que eu comecei a falar assim. Vi só depois as pessoas vieram. Irmãozinha, pode sentar, você já está batizado, continua a falar. Eu fui sentar, eu fiquei quase 2 ou 3 dias. Não conseguia parar. Não conseguia parar de falar em línguas. Eu queria orar e queria cantar línguas. Foi maravilhoso. E as pessoas, eles foram batizados hoje. Acabou. Nunca mais repete essa experiência. Irmão, você com Deus. Porque a Bíblia diz, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, que não subiram nos nossos corações, são dessas coisas que Deus preparou para aqueles que